Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal O Educador Digital. Sou o professor Lúcio do Matemática Sem Problema e nós vamos resolver algumas aplicações, algumas situações referentes a sistemas de equações lineares, tudo bem? Me acompanhe o seguinte, olha só esse primeiro exemplo. Então vem comigo. Em um depósito, há viaturas de 4 e de 6 rodas. Ao todo, 40 viaturas e 190 rodas. Quantas viaturas há de cada tipo? Então, olha só, esse enunciado, ele diz o seguinte, nós temos dois tipos de viatura. Então, vamos destacar assim, ó. Então, ó, quantas viaturas do tipo 1 nós temos? Eu não sei a quantidade, então aqui está a minha primeira incógnita. Então, eu vou supor que do tipo 1 eu tenho X viaturas. E do tipo 2, eu tenho Y. Tá, professor, mas qual é a viatura do tipo 1 e qual é a viatura do tipo 2? Então vamos supor que do tipo 1 é a viatura que nós temos 4 rodas. Então a do tipo 1 é aquela que tem 4 rodas. E a do tipo 2, uma viatura com 6 rodas. Daí nesse enunciado ele diz o seguinte, ó. Quantas viaturas nós temos no total? Nós temos no total ali 40 viaturas, né? 40 viaturas. Então a nossa primeira equação está pronta. Se nós somarmos a quantidade de viaturas do tipo 1, que é X, mais a quantidade de viaturas do tipo 2, que é Y, isso aqui fecha 40. Então aquela primeira frase lá, ó, em um depósito há viaturas de 4 e de 6 rodas, num total de 40 viaturas. Então, somando a quantidade de viaturas com 4 rodas, mais a quantidade de viaturas com 6 rodas, isso aqui me dá 40 viaturas. Só que ele diz também que nós temos 190 rodas. Então, olha só que bacana, 190 rodas. Quantas viaturas com 4 rodas eu tenho? X. Se eu pegar a quantidade de viaturas com 4 rodas e multiplicar por 4, você concorda que me dá o total 4 rodas? Então, por exemplo, assim, eu tenho 10 viaturas com 4 rodas. Quantas rodas eu tenho aqui? Né? 10 vezes 4 rodas em cada viatura, 40. Então, essa segunda equação está me dizendo o seguinte, ó, que se eu pegar a quantidade de viaturas com 4 rodas e multiplicar por 4, mais a quantidade de viaturas com 6 rodas, e multiplicar por 6, isso tem que fechar 190. E aqui, moçada, está o nosso sistema. Tudo bem? Está o nosso sistema com as duas equações e as duas incógnitas. O que nós temos que fazer? Apenas escolher qual é o processo de resolução que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui pelo método da adição. Tudo bem? Então, ó, perceba que nós temos o coeficiente da primeira equação aqui é o número 1, o da segunda é o 4. Então o que a gente faz mesmo? Lembra? Multiplica a equação de cima por 4 e multiplica a equação de baixo por 1. Como os dois números têm o mesmo sinal, escolhe um deles para ter sinal negativo. Então eu vou multiplicar essa equação de cima por menos 4 e essa equação de baixo eu vou multiplicar pelo número 1. Multiplicar pelo número 1 a gente não altera o resultado. Então nós vamos criar um sistema equivalente que vai ser, ó, 1 vezes menos 4 vai ficar menos 4x, y vezes menos 4, menos 4y, igual a 40 vezes 4, ó, 4 vezes 4, 16. Então vai ficar menos 160. Mantenha a primeira porque eu estou multiplicando, a segunda porque eu estou multiplicando por 1. 4x mais 6y igual a 190. Aqui, tudo bem? Daí agora, vindo aqui no cantinho, o que nós vamos ter? Ó? Se a gente utilizar o método da adição, ó, somar a primeira equação com a segunda equação, ó, perceba o seguinte, o menos 4x sumiu. Menos 4x mais 4x, zerou. Eliminamos a incógnita x. Menos 4y com mais 6y, isso aqui vai ficar quanto? 2y. Então, 2 vezes o número de viaturas com 6 rodas, isso aqui é igual a quanto?
190 eu vou tirar 160, vai ficar quanto? 30. Para isolar o y, é só jogar o 2 dividindo. Então quem que é o y? Y vai ser 30 dividido por 2. Esse valor aqui é igual a 15. Acabei de descobrir o valor do y. Como nós fazemos para descobrir o valor do x? Substitui em qualquer uma das 4 equações, né, para descobrir o valor do x. Eu vou pegar a primeira. A primeira equação me garante que o x somado com y fecha 40 viaturas. Acabamos de descobrir que viaturas com 6 rodas é um total de 15, igual a 40. Então, qual vai ser o valor do x? O valor do x vai ser 40 tira 15, 25. Então, a resposta completinha, ou no caso aqui, se fosse só a solução do sistema com uma única solução, sistema possível e determinado. Então, esse sistema me diz que nós temos 25 viaturas do tipo 1, com 4 rodas, e outras 15 viaturas do tipo 2, com 6 rodas. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, esse aqui é um exercíciozinho clássico de sistema linear. Então, a gente utiliza a álgebra para modelar matematicamente e daí aplica a teoria de sistema para poder resolver. Tudo bem? Então, ó, vamos ver agora o segundo exemplo? Então, vem comigo. Olha só. Em uma árvore pousam pássaros. Se pousarem 2 pássaros em cada galho, fica um galho sem pássaros. Se pousar um pássaro em cada galho, fica um pássaro sem galho. Calcule o número de pássaros. Então, olha só, moçada. Esse exercício, nós temos uma relação entre os galhos e os pássaros. Então, ó, vamos fazer um esboço aqui para a gente modelar matematicamente, né, tentar entender e transformar isso nas nossas equações. Então, nós temos 2 incógnitas, que eu vou colocar assim. P, a incógnita P vai ser a quantidade de pássaros. Então, ó, o número de pássaros. Que em particular é o que ele quer saber. A quantidade de pássaros, né? E o número G é a quantidade de galhos. Então, é o número de galhos. Então, qual que é a primeira situação que nós temos? Então, nós temos uma árvore. Olha só que árvore bonita isso aqui, ó. Tudo bem? Daí nós temos aqui, ó, um galho da árvore. Nesse galho da árvore, eu pouso 2 pássaros. Daí nós temos um segundo galho da árvore. Mais 2 pássaros. Um terceiro galho da árvore aqui, ó. Mais 2 pássaros. Então a primeira coisa que você teria que perceber é que está se desenvolvendo o seguinte, ó, a quantidade de pássaros por enquanto é o dobro da quantidade de galhos, tá vendo? Ó, no caso aqui, ó, 3 galhos, 6 pássaros. Em cada galho está pousando 2 pássaros. Daí o que nós vamos ter? Ele diz nessa situação que se isso acontecer, eu vou ter um galho que não vai ter pássaro. Então, qual que é a primeira relação que nós podemos tirar daqui, ó, que a gente pode dizer? Eu posso dizer o seguinte, ó, nós podemos dizer que a quantidade de pássaros, ó, o P, a quantidade de pássaros vai ser igual ao quê? Tá vendo que cada galho eu tenho exatamente 2 pássaros? Então, ó, o número de pássaros vai ser exatamente, ó, o número de galhos, só que um galho tá sem pássaro. Então, ó, eu desconsidero esse galho, ó. Então, se eu pensar no número de galhos menos 1 que não há pássaro, o número de pássaro vai ser exatamente o número de galhos com pássaros vezes 2. Essa é a minha primeira equação. Tudo bem? O número de pássaros
é o número de galhos menos 1, né? Ou seja, o total de galhos, tiro um que não tem pássaros, só que em cada galho eu tenho 2 pássaros. Beleza? Segunda equação. Segunda equação é o seguinte. Deixa eu apagar a arvorezinha aqui. Agora ele está dando a seguinte suposição. Nós temos a nossa árvore, daí aqui tem um galho. Nesse galho pousou um pássaro. Daí nós temos um segundo galho. Pousou um pássaro. Um terceiro galho. Um pássaro. Nessa situação, daí ele está dizendo, ó, se acontecer isso, eu fico com um pássaro sem galho. Então o que a gente pode perceber? Ó, que a quantidade de pássaros é uma unidade a mais do que a quantidade de galhos. Então nessa segunda hipótese, a quantidade de pássaros vai ser exatamente o quê? A quantidade de galhos mais 1. Moçada, tá aqui o meu sistema. Tá joia? E aqui, esse sistema em particular, ele tá meio que forçando a gente a usar o método da substituição, porque aqui a gente montou as equações já com o y isolado, né? Então, ó, dessa primeira equação, eu só vou multiplicar aqui, ó. Vou fazer o g vezes 2 e o 2 vezes menos 1, e daqui nós tiramos que a quantidade de pássaros é igual a quanto? 2G menos 2. Tudo bem? E daí, o que eu vou fazer? Tá vendo que a segunda equação tá me dizendo que o P é igual a G mais 1, ó? Eu vou substituir, ó. P é igual a 2G menos 2. Então, ó, no lugar desse P, eu vou colocar 2G menos 2. Número de pássaros, né? Igual a G mais 1. Vamos isolar o G agora. G está somando, vem para cá subtraindo. 2G tira G, fico com G igual a menos 2, vai para lá mais 2, 3. Ou seja, é bem essa situação mesmo. Ó. Quantos galhos nós temos? 3. Se eu tenho 3 galhos, automaticamente quantos pássaros nós vamos ter? 4. Ou substitui aqui, ou substitui aqui. Então, qual é o total de pássaros? O total de pássaros vai ser o número de galhos, que é 3 mais 1. Então nós temos 4 pássaros. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, me acompanhe e vamos ver mais um exemplo disso. Em uma competição, uma pessoa atira 60 vezes. Ganha 3 pontos toda vez que acerta o alvo e perde 1 ponto quando erra. Se 2 competidores obtêm, respectivamente, 156 e 96 pontos, a diferença dos números de acertos desses 2 competidores é... Então olha só, pessoal, esse exercício nós temos a seguinte situação. Então vamos dividir aqui, ó. Vamos colocar primeiro o competidor A. Competidor 1, né? Vamos colocar assim, ó, competidor A. Então, ó, o que nós sabemos? Esse competidor, ele vai jogar no alvo, né? Ele vai disparar, atirar contra o alvo um total de 60 vezes. Algumas ele acerta, algumas ele erra. Para cada acerto ele ganha 3 pontos e para cada erro é descontado 1 ponto. Então daí ele me dá 2 relações. Primeiro, nós jogamos 60 vezes no alvo. E esse competidor A, ele fez 156 pontos. Então, ó, quais as relações que nós podemos tirar aqui? Então, ó, esse número A minúsculo aqui, ó, é a quantidade de vezes que ele acertou. E esse número E minúsculo é a quantidade de vezes que ele errou. Tudo bem? Que ele errou o alvo. Então, ó, A mais E, isso aqui é um total de 60. Então, a quantidade de acertos somada à quantidade de erros fecha 60 tiros ao alvo, tudo bem? Só que cada vez que ele acertou, ele ganhou 3 vezes A. Tá aqui, ó, 3 pontos. E cada vez que ele errou, foi descontado 1 ponto em cada erro.
e no final ele somou 156 pontos. Quer saber a quantidade de acertos do competidor A e também depois do segundo competidor, né? Aqui perceba, ó, que já está de graça para a gente fazer pelo método da adição, né? Porque aqui eu tenho mais E e aqui eu tenho menos E. Então basta fazer a soma das duas equações, ó. Então basta a gente somar essas duas equaçõezinhas aqui, ó. Então se nós fizermos, ó, A mais 3A, 4A, 4 acertos. E menos 1E, né? 1E menos 1E, zerou. 60 mais 156, 60 mais 156 vai dar 216. Qual é a quantidade de acertos? A quantidade de acertos é o número 216 dividido por 4. Aqui uma coisinha bacana de você lembrar. Um número para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Então o 16 é divisível por 4, então 216 também vai ser. E se nós efetuarmos essa divisão, ó, 216 por 4, aqui embaixo, ó, 216 dividido por 4, 21. Então aqui nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 5 vezes 4, 20, para 21, 1, abaixo 6, né? Daí aqui nós vamos ter 4, 4 vezes 4, 16, para 16, nada. Então, ó, quantos acertos teve o competidor A? 54. Ele acertou o alvo 54 vezes, automaticamente errou 6. Agora, a mesma situação nós vamos fazer para o competidor B. Tudo bem? A mesma situação para o competidor B. Deixa eu pegar a canetinha azul aqui. Então, nós temos, ó, competidor B. De maneira análoga, ele atirou no alvo quantas vezes? 6. Então, ó, o número de 60, né? O número de acertos mais o número de erros é o total de vezes que ele atirou. 60. Joia? Agora, ele fez quantos pontos? Ele fez 96 pontos. Então, ó, em cada acerto ele ganhou 3 pontos, em cada erro descontou 1 ponto. E isso aqui fecha 96. Então, ó, também bonitinho, ó, se nós somarmos, eliminamos a incógnita E e já ficamos com a incógnita que a gente quer. Então, pelo método da adição, nós temos A mais 3A, 4A, E menos E, zerou. 60 mais 96, aqui vai ficar quanto? 156, que também é um número divisível por 4, né? Se nós efetuarmos a divisão aqui, ó, 156 dividido por 4, 15. 3 vezes 4, 12. 12 para 15, 3. Abaixa o 6. Então aqui o que nós temos? Ó, 9. 9 vezes 4, 36, para 36, nada. Então, ó, o competidor B acertou o alvo quantas vezes? 39. O que o examinador pede da gente? Qual é a diferença entre esses dois valores? Aqui, ó, a diferença nós temos que fazer. Então, a diferença é 54 menos 39. Moçada, se você quiser fazer aqui também, ó, você pode perceber o seguinte, ó, para 59 falta 5, você pode somar 5 dos dois, ó. Ficaria lá 59 menos 44, dá 15, né? Fica mais fácil fazer a diferença, daí você não precisaria fazer isso aqui, ó. Aqui é 14, aqui tira, fica 4, né? 14 tira 9. 5, né? E daí aqui eu tenho 3 para 4, fica 1. Então fica uma dica aí, ó. 54, né? Quanto que falta para 59? Então eu faço o quê? Eu somo 5, né? Somo 5. E aqui eu também somo 5, 44. Eu faço essa diferença, ó. 4 para 9, 5. 1 para 5, 4 para 5, 1. Tudo bem? Tá joia? Tranquilo?
E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática Não é um problema.